Hoje é para você que tem medo de espírito, você que diz que a doutrina espírita é do diabo, você que tem medo até do seu familiar amado que morreu. Agora você não ama mais, você tem medo dele. Por que será isso? Vamos começar perguntando para você: o que é você? Corpo ou espírito? Corpo você não é, porque o corpo morre. Corpos morrem todos os dias. Se a gente fosse corpo, o corpo não morreria. Então, o corpo é uma roupa que a alma veste por um tempo determinado. Uns ficam mais tempo na terra, outros menos tempo. E tem que existir um porquê disso. Então você não é corpo, você é alma. Você mesmo tira a prova que você é alma. Pensa aí. Você deita para dormir. Você dormindo, você sonha. Quando você sonha vendo você deitada ali na cama, paradinha, respirando pouco, de olhos fechados. É assim que você sonha? Não. Você nem vê seu corpo deitado na cama. Você está livre, andando, conversando com as pessoas. Pensa bem. O corpo está dormindo na sua casa, na sua cama. Mas você sonha andando por lugares que você conhece, lugares que você não conhece, com pessoas que você conhece e que não conhece também. Você que anda na cadeira de roda, você que dá conta de andar pouco. Quando você sonha, você não está andando normal? Você pode até correr? É a alma. A alma não dorme. A alma vive fora do corpo e no corpo. O corpo é apenas uma oportunidade que Deus nos dá para que a gente possa aprender mais, fazer certo o que no passado fizemos errado, fazer mais amizades, produzir mais o bem para a melhoria do nosso planeta, que é benefício nosso mesmo. Jesus nos ensinou tudo isso. Quanto mais dá, mais tem. É o próprio Jesus que diz: mais se dará àquele que mais tem. E quem tem e dá para os outros, quanto mais dá, mais ele tem. É isso que precisamos compreender. Tem, não é as coisas da terra. As coisas da terra a gente não tem, a gente usa, está para nós emprestado. O que nós temos de verdade é o conhecimento, é o sentimento, é a vontade de servir o próximo. Chegamos no outro ponto que Jesus disse:
Tudo o que fizerdes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, é a mim que o fizeste. Então, se queremos encontrar Jesus, vamos ao encontro do irmão necessitado, o irmão que está doente, o irmão que necessita de carinho, de atenção, o irmão que necessita um pedaço de pão, necessidade de todas as formas. E essas necessidades reais, o pobre e o muito rico está muito necessitado destas coisas reais. Então, nós somos espírito. Então, você que tem medo de espírito, para raciocinar isto. Seu familiar, o seu amado que morreu, morreu o corpo. Ele continua melhor que antes, inteiro e te amando do mesmo jeito e até mais do que amava, com mais perfeição. Você que tem medo de espírito, vou te perguntar. Você gosta de Jesus? Você ama Jesus? Quem é Jesus? Jesus, há mais de 2000 anos, foi um homem comum que viveu junto conosco. Nos ensinou o certo. Inocente que era, morreu pregado numa cruz, como ladrão, como qualquer outra coisa. Mas ele, espírito, saiu de tudo isso livre. Ele nos provou isso 3 dias depois da sua morte. Nos provou que a morte não existe. Então você tem medo de espírito? Como que você ama Jesus e pede ajuda a Jesus? Ele é espírito. Você que gosta do santo, chama o santo para te ajudar. Quem é o santo? Há pouquíssimos anos atrás, ele era um ser humano como você. O corpo morreu e você fica chamando essa pessoa de santo e pedindo ajuda. Vê que às vezes a gente faz as coisas sem pensar, sem raciocinar. Então Jesus, Deus, o santo, eu, você, todos somos espíritos imortais, eternos. É uma chama que Deus criou e não se apaga jamais. A Terra é uma escola onde a gente vem aprender e melhorar-se. O que a gente passa depois da morte do corpo? Depois da morte do corpo, a gente colhe aquilo que plantou aqui no corpo. Plantou amigos? Vai encontrar muitos amigos. Plantou alegria? Vai ter muita alegria. Aliviou a dor dos outros? Sua dor vai desaparecer. Você plantou dor e sofrimento no caminho dos outros? É isso que você vai ter quando fechar os olhos da carne. Todos nós temos céu ou inferno. Aquilo que a gente plantou aqui na terra, é isso que vamos recolher. A morte não faz milagre nenhum. Nós continuamos
do mesmo jeito, ignorante ou sábio, bom ou ruim, com fé ou sem fé, até a gente adquirir. E vem a reencarnação para resolver essa questão. Os que acreditam que temos uma única existência aqui na Terra, morreu, acabou, ou morreu, vai para o céu ou para o inferno, estão enganados. Não raciocinaram as palavras de Jesus, os feitos de Jesus. Precisamos disso. Relembrar os ensinamentos de Jesus, refletir sobre eles, raciocinar sobre eles, para encontrarmos a verdade, buscarmos a verdade, procurar viver na verdade. Porque após a morte do corpo, seremos o mesmo, e o que é pior, aqui no corpo nós enganamos os outros, enfeitamos o corpo, estamos muito bonitos. Mas quando morre o corpo, o espírito se mostra como ele é. Negro de sombra, sem conhecimento. Todo sujo, todo machucado, porque ele quer as coisas materiais. Ou então livre, leve, como Jesus apareceu ao terceiro dia da sua morte. Tem gente que fala que a doutrina espírita é do diabo. Vocês já viram diabo fazer algum bem aos outros? Se ele é diabo, ele só faz coisa ruim, coisa errada. E a doutrina espírita faz esclarecer, consolar, fortificar os que estão fracos. A doutrina espírita é os ensinamentos de Jesus na sua pureza. Vamos fazer a diferença. Doutrina espírita é os ensinamentos de Jesus na sua pureza. Casa espírita é outra coisa. Casa espírita é um lugar que se reúne para estudar os ensinamentos de Jesus. Mas quem coordena e ensina na casa espírita são espíritas, seres humanos, que sabem alguma coisa, que sabem muita coisa, ou que não sabem nada e se propõem a ensinar. O que eles fazem? Pegam os ensinamentos de Jesus e enxertam nele suas vontades, seus pontos de vista. Então, os erros que você vê na casa espírita não é da doutrina espírita, é do ser humano. Cabe a cada um de nós pegar os livros, ler com atenção, raciocinar e melhorar a si mesmo. Os outros, cada um cuida de si. Então, a doutrina espírita tem erro? Não, está tudo correto. A casa espírita tem erro? Os espíritas têm erro? Tem, e muito. E não podemos seguir sem analisar. Jesus nos ensinou a prestar atenção e analisar todas as coisas. Porque não podemos culpar ninguém pelos nossos erros. Sabe por quê? Jesus Deus, nosso Pai, deu a cada um de nós uma cabeça que pensa, um cérebro que analisa, que raciocina,
e nos deu uma vontade para querer tal coisa ou não querer tal coisa. Então, a escolha é sempre particular. E o responsável pelos nossos erros ou acertos somos nós mesmos. Não te importe se estiveres errado, porque outra oportunidade Deus vai te dar para você acertar e ser muito feliz. Tem uma frase que todas as religiões agora estão repetindo, não sabem o que estão falando. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é a verdade da religião, é a verdade de Deus. As leis de Deus, é os ensinamentos de Jesus. E somente você pode ler, pensar, refletir, raciocinar e resolver. O que você acredita e o que você faz. Porque você é o único responsável. Então vamos estudar a lei de Deus para acabar com esse medo fantasma. Esse medo que nos tira a oportunidade de aprender, de melhorar. Medo é uma doença grave que nos empurra para o abismo. Vamos conhecer as coisas e viver livres e felizes. Jesus nasceu, morreu, para nos ensinar a verdade, para nos salvar. Jesus não salva a gente? Não é porque eu acredito nele, ele me leva para o céu, não. Jesus veio nos salvar da ignorância. Jesus veio nos ensinar o que a gente não sabia. E até hoje a gente está muito preocupado com as coisas materiais, esquecidos da alma que é imortal. É essa que é real, é dessa que tem que cuidar mais. Peçamos a Jesus a fortaleza de encontrar a verdade, para que sejamos livres do julgamento do ser humano, do julgamento dos maus, confiando em Deus, esperando apenas o julgamento dele. E vamos dormir em paz.